Bom dia a todos. Vou ler Salmo 123. A ti que habitas nos céus, elevo os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora. Assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Oremos. Deus Pai, te damos graças por este novo dia, por tua palavra, que também podemos saber que tu estás reinando sobre todas as coisas. Tu és o Deus soberano, Deus todo-poderoso. Te damos graças por seu Filho, Jesus Cristo, que enviaste a essa terra para salvar todos que creem nele. Obrigado, Pai, pelo Espírito Santo, que habita nos nossos corações e nos dirige todo dia. Que vivamos para a tua glória, tudo que falamos, tudo que fazemos. Em nome de Jesus Cristo, oramos. Amém. Okay, we have two topics for this morning. Hoje temos dois assuntos. The first thing that I want to talk about is to give a bit more information on last night's lecture. A primeira coisa que eu quero dar um pouco mais de informação sobre a aula de ontem à noite. Especially the history of scholarship on the structure of the book of Psalms. Especialmente a história do estudo na estrutura do livro de Salmos. After that, we'll take a break, and then we'll talk about my second topic. Depois disso, teremos intervalo e vamos começar com o segundo assunto. And the second topic will be how to do exegesis of Hebrew poetry. E o segundo assunto é como fazer exegese na poesia hebraica. Okay, so first then, the history of scholarship on the book of Psalms. Primeiramente, a história de estudo no livro dos Salmos. I want to focus on just some highlights and pay more attention to what has happened recently. Eu quero falar mais sobre alguns destaques e falar mais e também os acontecimentos mais recentes. Up until 25 years ago, the study of the book of Psalms was dominated by form-critical scholarship. Até mais ou menos 25 anos atrás, então antes disso, o estudo do livro dos Salmos foi dominado pela escola histórica crítica. That is to say, scholars would focus on individual psalms. Então, naquela época, os estudiosos estavam focando-se nos salmos individuais. They would then classify these psalms into different categories. E assim eles classificavam os salmos em categorias diferentes. They would label them as a certain kind of psalm. Chamando cada salmo um tipo de salmo. For example, a psalm would be called a lament. Por exemplo, salmos seria chamado lamentação, lamento. Or a psalm of thanksgiving. Ou o salmo de gratidão. Or an imprecatory psalm. Salmo imprecatório. And so forth. E daí. Because they had made a decision on what kind of psalm it was, uma vez que eles já tomaram uma decisão sobre o gênero, o tipo de salmo, such scholars would then also doubt the authenticity of a part of the psalm that did not fit the label. Eles também questionaram e duvidavam as partes do salmo que não encaixavam debaixo do título, o nome que eles deram. They would say then that maybe such parts of the psalm did not originally belong to the psalm. Então eles falavam talvez essas partes dos salmos que não encaixam bem, eles não pertenciam originalmente a este salmo. Those parts were the result of later editing and should be cut out. Eles disseram que essas partes são resultados do trabalho dos editores e devemos cortar essas partes do salmo.
So at that time, the scholars focused on the details, but they did not have very much to say about the book as a whole. Então, naquela época, os estudiosos se focavam nos salmos individuais, os detalhes, mas não tinham muito a dizer sobre o livro como um livro inteiro. The question of why we have a collection of 150 psalms in the order that we have them is quite a recent question. A pergunta que é por que temos 150 salmos na ordem como estão é uma pergunta mais recente. There were some exceptions to this, though. Existem exceções a esta afirmação. For example, in the 19th century, there was Franz Delitzsch. Por exemplo, no século XIX, houve o estudioso Franz Delitzsch. Delitzsch suggested that the covenant of David was the key for the way the Psalms were arranged. Delitzsch sugeriu que a aliança que Deus estabeleceu com Davi era a chave para explicar a ordem dos Salmos. He published this idea first in a Latin article, but then it came out again later in his commentary on the book of Psalms. Publicou isso primeiramente no artigo na língua latina e depois também ele colocou no comentário dele sobre os Salmos. And then another example, in 1909, David Howard. Outro exemplo, 1909, David Howard. He wrote an article called Editorial Activity in the Psalms. Ele escreveu um artigo chamado Atividade dos Editores nos Salmos. And then later on in the 20th century, there was a scholar by the name of Klaus Westermann. E mais tarde, no século XIX, surgiu outro estudioso chamado de Klaus Westermann. He made the general observation that as you move through the book of Psalms, it moves from a majority of laments in the first part. Ele fez a observação que ao ler os Salmos, começando no início e indo para o final, pode perceber que na primeira parte tem muitos salmos de lamentação, to a majority of praises in the last part. A maioria dos salmos que falam sobre louvor na última parte. And that's of course true, as you know from the book of Psalms. Many of the Psalms in the beginning have more a lamentation kind of character, and many of the Psalms at the end have much more of a thanksgiving and praise kind of character. E podemos ver exatamente isso, sim, que no início do saltério, muitos salmos são salmos de lamento e no final tem mais salmos de louvor. But until a couple of decades ago, commentaries did not say very much about the shape of the book of Psalms as a whole. Mas até algumas décadas antes de hoje, os comentaristas não falaram muito sobre livro como todo. So if you use older commentaries on the book of Psalms, you will find lots of comments about individual psalms and individual types of psalms. Então, aquele que usa os comentários mais antigos sobre os salmos vai achar muitos comentários sobre os salmos individuais, cada salmo e os detalhes desse salmo. By contrast, if you pick up quite new commentaries that were written just in the last couple of decades, mas os comentários mais novos, mais recentes, these new commentaries pay a lot of attention to the structure of the book. Eles prestam mais atenção, ou muita atenção, à estrutura do livro. So, what happened? What caused this change? Então, o que aconteceu? Por que vemos esta mudança? Well, basically, there were three things that happened, or maybe better, there were three people who came along. Basicamente, três coisas aconteceram, ou talvez melhor dizer, três pessoas surgiram ou começaram a falar. The first one is a scholar by the name of Brevard Childs. Primeiro é um estudioso chamado cujo nome era Brevard Childs. Childs was a scholar who put the focus more on the final form of the text as it has come down to us. Childs falou mais, focou-se mais na forma final do texto como recebemos agora, hoje. He studies the final canonical form of the text, and he calls this study canonical criticism. Ele estuda a forma canônica final, ou forma final canônica do texto,
Ele chama isso crítica canônica. From Child's perspective, it is useless to look for older forms of the Psalms. Da perspectiva de Childs, é inútil procurar a versão mais antiga de salmo. It is also useless to try to trace the process of redaction or editing. E também acho que é inútil tentar rastrear o processo de redação ou de editar. The reason that this is useless is because these editors or redactors, he said, obscured their own identities. Ele disse que é inútil porque os redatores eles se esconderam as suas próprias identidades. They did not tell us who they were, and they did not tell us how they did their work. Eles não manifestaram ou não revelaram quem eram nem como fizeram seu trabalho. So even if there were such editors, it is pointless to try to trace what they did. Então até mesmo tendo tais editores é inútil tentar explicar o que eles fizeram. It is better simply to study the final product of the text as we have it today. É melhor estudar o produto final do texto como temos hoje. He said it is not productive to talk about historical traditions behind the text because the text itself is all that we have. Ele disse que não é produtivo falar sobre história de redação, história de desenvolvimento de texto que pessoas estão dizendo que estão por trás do texto. É melhor estudar o texto que temos. The second person who made a contribution here is James Sanders. A segunda pessoa que fez uma contribuição nesta área é James Sanders. Sanders was a little bit different than Childs. Sanders foi uma pessoa diferente do que Childs. He did believe that the texts are grounded in historical traditions. Ele acreditava que os textos são arraizados na tradição histórica. And he believed that these traditions are important for understanding the text. Ele também acreditava que as tradições são importantes para entender o texto. He said you need to understand the various layers of tradition if you want to understand the psalm. Ele disse que tem que entender os vários níveis e câmaras de interpretação se quiser entender o salmo. So Childs said that you only study the text. Childs disse que só é necessário estudar o texto. But Sanders said you also have to understand the community for which the text was written. Sanders disse que bom, mas também tem que entender a comunidade para a qual o texto foi escrito. The third person is the most important of the three, and that is Gerald Wilson. A terceira pessoa, a pessoa mais importante dos três, cujo nome era Gerald Wilson. He wrote a dissertation in 1985. Escreveu a dissertação em 1985. And he called this dissertation the editing of the Hebrew Psalter. Ele chamou essa dissertação a editação do saltério hebraico. He dedicated this study to Childs and Sanders. Ele dedicou este estudo a Childs e Sanders. And the reason is that he combined elements from both of those earlier scholars. E o motivo disso é porque ele juntou elementos desses dois estudiosos no seu trabalho. He did believe that there was evidence for editing in the book of Psalms. Ele acreditava que há evidência de processo de editação, redação na formação dos Salmos. And so in that sense he agreed with Sanders. E assim ele concordou com Sanders. And he also agreed with the form critical approach that you can speak about a process of editing. E ele também concordou com método form process. What did you say? Sorry. Process of editing. Yeah, the form critical. Yeah. O método crítico de forma que há processo de redação. On the other hand, just like Childs, his main concern was with the text of the final form. Por outro lado, o foco maior dele foi o texto final. But he also believed that in the final form of the text, you could also find evidence of editing. Mas ele também acreditava que na forma final do texto
dá para achar evidência de processo de redação. So what sort of structure did Wilson see in the book of Psalms? Então, qual foi a estrutura que Wilson achou no livro de Salmos? Wilson believed that the first 3 of the 5 books of the book of Psalms are about the rise and fall of the Davidic dynasty. Ele disse que os primeiros livros no livro dos Salmos, os primeiros 3 livros no Saltério, falam sobre o surgimento e a queda do reino, do reino davídico. And that this ends in Psalm 89, which is the center of the collection. Esse surgimento e queda do reino davídico termina em Salmo 89, que é o centro da coleção. After Psalm 89, the rest of the book is about Israel's struggle with the loss of David's throne. Depois de Salmo 89, o resto do livro fala sobre a luta de Israel quanto a perda desse reino davídico. The conclusion of the book is that David's throne has failed, but the Lord is still faithful. A conclusão do livro é que Israel falhou, mas Deus ainda é fiel. And so one should find hope not in David's throne, but in Yahweh's throne. Então alguém deve achar sua esperança não no trono de Davi, mas no trono de Yahvé. Now that idea of Wilson, that there is a unified structure in the book with one single message, has really changed Psalm studies in the 25 years since that time. Então essa ideia de Wilson que o livro tem uma mensagem só, essa afirmação dele mudou o estudo do livro de Salmos muito nos últimos anos. So again, if you use older commentaries, then you will see only a few pages about the structure of the book of Psalms. Então, de novo, se você usa os comentários mais antigos, vai achar apenas algumas páginas que falam sobre a estrutura maior do livro de Salmos. But mainly if you use newer commentaries, it's much different. You will find often a big introductory chapter all dedicated to the structure of the book. Mas aqueles que usam os comentários mais novos vão achar, antes da explicação, uma introdução muito grande sobre a estrutura maior do livro. Since the time of Wilson, quite a few dissertations and special studies have been written just on the shape of the book of Psalms. Desde o tempo de Wilson, muitos estudos e dissertações foram escritos sobre a estrutura do livro tema central. Now, when scholars write studies of individual psalms, they will study especially how a psalm functions within that section of the Psalter. Agora, quando o estudioso, escolhe salmo para estudar, ele vai explicar como aquele salmo funciona na estrutura maior. For example, if a scholar writes about Psalm 82, por exemplo, se estudioso escreve sobre Salmo 82, in the past, a scholar would ask, what kind of psalm is Psalm 82? No passado, o estudioso começaria dizendo qual tipo de salmo é Salmo 82. And would study Psalm 82 all by itself without any connection to the rest of the book. E estudaria Salmo 82 como salmo só, sem olhar a ligação deste salmo aos outros salmos no Saltério. Whereas now a scholar will write about Psalm 82 not just how it functions in the whole book, but even more narrowly, how does Psalm 82 function within the smaller collection of Asaph's psalms. Então, hoje, quando alguém escreve comentário sobre Salmo 82, ele vai mostrar como este salmo, o lugar deste salmo, não apenas no Saltério inteiro, mas também na coleção dos salmos de Asaf. Or if a scholar is writing a paper on Psalm 107, ou se estudioso está escrevendo comentário, tratamento de Salmo 107, the scholar will ask, what does Psalm 107 contribute to the message of Book 4? Ele vai dizer o que é que o Salmo 107 contribui à mensagem de livro 4. Now, not all scholars have adopted Wilson's approach. Nem todos os estudiosos
tem adotado a maneira de abordar, ou de abordagem de Wilson. But those who do adopt his approach will agree with the main lines of his proposal. Aqueles que adotaram essa maneira de abordar os Salmos de Wilson, eles também concordam com a mensagem geral sobre o livro, o Saltério. Now scholars are focusing on smaller groups inside the book of Psalms. Agora os estudiosos estão focando-se nas coleções menores dentro do livro inteiro. Even 25 years ago, you could hardly find anyone who would discuss the structure of the book of Psalms. 25 anos atrás seria difícil achar uma pessoa que falaria sobre a estrutura do Saltério. And now this is something that everyone talks about. Hoje todo mundo fala sobre isto. Yeah, and here I have a comment about literature, but I'm not sure how helpful that is. I can mention it. In North America, there is a book edited by Peter Flint and Patrick Miller. Em América do Norte há livro que foi escrito por Peter Flint e Patrick Miller. E Peter Flint was my professor. Ele era o meu professor de hebraico. The book is called The Book of Psalms, Composition and Reception. O livro de Salmos, composição e recepção. And from Europe, there's another book that was edited by a scholar named Eric Zenger. E também em Europa há outro livro que foi editado por Eric Zenger. And both of these books are books that talk about the structure of the book of Psalms. Esses dois livros falam sobre a estrutura do Saltério. And they are all specialized. Articles by scholars all over the world. São artigos de estudiosos especializados na área de estudo de Salmos. And they focus on how the book is put together and how individual psalms contribute to the structure. Eles se focam eles estão falando sobre a estrutura maior do Saltério e como os salmos individuais encaixam nesta estrutura maior. Wilson himself is not alive anymore, but he continued to develop his views since 1985. Wilson faleceu agora, mas depois de 1985 ele estava desenvolvendo a sua perspectiva mais, a sua visão. Probably the best place to look for his most recent and developed views is in the NIV application commentary. Talvez o melhor lugar para achar a visão dele mais desenvolvida seria no comentário de aplicação da NVI. I don't know if we have it in the library, but I think Logos has it. Logos tem isso, hein? Marcelo? No, okay. It's one of the most popular in recent English commentaries. Yes. So, Acho que Logos tem. So he, in that series, he wrote the first volume on the Book of Psalms. Ele escreveu, naquela série de comentários, ele escreveu o primeiro volume no comentário de Salmos. So what should we think about these developments in Psalm scholarship? O que devemos pensar sobre estes desenvolvimentos no estudo de Salmos? Wilson, the first thing I would like to say is that Wilson has left an important legacy for us. A primeira coisa que eu quero dizer é que Wilson deixou uma legada importante para nós. He has led to a change in scholarship so that the focus is not just on individual psalms anymore. Ele causou uma mudança no estudo de Salmos e agora os estudos não são apenas estudos dos Salmos individuais. Scholars now are much more reluctant to chop out certain parts of individual psalms. Agora os estudiosos têm mais dificuldade em cortar partes dos salmos individuais. Scholars now no longer simply label psalms according to certain categories. Agora os estudiosos não colocam um título ou
uma categoria para cada salmo. There is much more appreciation for the unity of the book. Há muito mais apreciação para a unidade do livro. There's also more appreciation for the message of the book as a whole. E pessoas também estão apreciando mais a mensagem que está acima de todos os salmos. There's also more consideration for the context of a psalm in the surrounding psalm. E também há mais consideração do contexto maior no qual o salmo se acha. It used to be thought that you study a psalm on its own and that context of the surrounding psalms did not matter at all. Anteriormente, pessoas pensavam que é só estudar o salmo em si e o contexto não servia nada. Now there is much more attention being paid to context. Agora, pessoas estão prestando muito mais atenção ao contexto. So a psalm does not only have a historical context. Agora, o salmo não apenas tem um contexto histórico. The historical context is the circumstances in which it was written. Quer dizer, as circunstâncias, a situação no qual o salmo foi escrito. But the psalm also has a literary context. Mas também tem o contexto literário. That is to say, you can see that the psalm is related to the psalms that come before it and the psalms that come after it. Isso quer dizer que pode ver que o salmo é relacionado com os salmos que precedem e seguem. All of this does much more justice to the integrity of the Bible as a book. Isso faz mais justiça à integridade da Bíblia do livro como um livro na Bíblia. So we can welcome that these developments have happened. Então podemos acolher estes desenvolvimentos. And yet I would also like to give some words of caution. Mas eu quero também dar algumas palavras de cautela. For example, I don't think that we should give precedence to literary context over historical context. Primeiramente, eu não acho que devemos dar precedência ao contexto literário acima do contexto histórico. Não devemos colocar mais importância no contexto literário. I'd like to give an example that I mentioned last night as well. Eu quero dar um exemplo que eu já falei ontem à noite, ou que eu usei ontem à noite também. And that's the relationship between Psalm 2 and Psalm 149. Isso é o relacionamento entre Salmo 2 e Salmo 149. As I mentioned last night, Psalm 2 begins with the words, the rulers say, let us break their chains and throw off their fetters. Salmo 2 fala as palavras, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. And then further in the psalm, the Lord rebukes those rulers and he establishes the throne of his son. E mais frente naquele salmo, Deus repudia estes líderes e constitui o seu filho como rei. Then Psalm 149 ends with the words that say, may there be a double-edged sword in the hands of the saints to bind their kings with fetters, their nobles with shackles of iron, to carry out the sentence written against them. E no final do Salmo 149, nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos a espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro. And I listened recently to a presentation by a scholar who tried to study these two psalms in relation to each other. Eu ouvi uma apresentação de um estudioso que estava tentando falar sobre o relacionamento entre Salmo 2 e Salmo 149. And when I listened to that presentation, my first thought was, hey, that's neat. That's a connection that I've never thought of before. Então, ao ouvir esta apresentação, a primeira coisa que eu pensei é muito legal. Eu nunca pensei sobre esta associação anteriormente. But then the presenter went on to suggest a new way of understanding Psalm 2 on the basis of Psalm 149. Mas daí o apresentador continuou a falar sobre a nova interpretação de Salmo 2, baseado na interpretação de Salmo 149.
I don't remember exactly what his interpretation of Psalm 2 was, Eu não me lembro exatamente o que foi a interpretação nova de Salmo 2, but the idea that you could do this, that you could give a new interpretation of Psalm 2 on the basis of another psalm, Psalm 149. mas eu estava pensando sobre a ideia que é possível dar uma nova interpretação sobre Salmo 2 com base nas suas conclusões sobre Salmo 149. There I became a little bit uncomfortable, E eu não gostei muito disso, eu me senti desconfortável sobre isso. because then you are using something outside of the text of Psalm 2 to interpret Psalm 2. Porque então você está usando algo que está fora do texto de Salmo 2 para interpretar a mensagem de Salmo 2. You are suggesting that you cannot understand the psalm by itself, but you need something else from a different text to understand it. Você está sugerindo que não é possível entender Salmo 2 pelo texto si mesmo, que é necessário ter também outro salmo, Salmo 149, para entender a mensagem de Salmo 2. I do think still that it is valuable to compare and contrast those two psalms. Ainda eu acho que é de valor comparar Salmo 2 e Salmo 149. I think that's a helpful exercise to put the two side by side and to help you to understand what these psalms are saying. Eu acho que é bom trabalho, que pode auxiliar muito essa comparação para entender o que os dois salmos estão dizendo. But when you compare them, you have to let each psalm speak for itself. Mas ao comparar os dois salmos, você tem que deixar cada salmo falar para si mesmo. The point is that most of the psalms started as independent compositions. O ponto é que a maioria dos salmos começaram como composições independentes. They were written for a particular occasion, and only later were they collected into a book. Foram escritos para uma ocasião específica e só depois é que eles foram juntados numa coleção neste livro. And so, for that reason, it seems to me that the historical context of a particular psalm is still more important. E por causa disso eu acho que o contexto histórico de salmo particular é mais importante. It's still more important for determining the meaning of the psalm than the literary place that it has within the book. É mais importante saber o contexto histórico para interpretar o salmo do que o contexto literário. So if you give an interpretation of a psalm, that interpretation has to do justice to the individual psalm first of all. Então a interpretação de salmo tem que fazer justiça ao significado do salmo no seu contexto original, histórico. And here I see a weakness in some of these recent approaches. E aqui eu estou vendo uma fraqueza nesta maneira de abordagem mais recente dos salmos. The literary context of a psalm is starting to receive the most weight, and historical considerations don't receive so much attention anymore. Estamos vendo que o contexto literário está recebendo mais atenção e até eles estão diminuindo a importância do contexto histórico. And that has partly to do with a reader response approach to the text. Isso tem pouco a ver com a ideia de resposta de leitor ao texto. Isso é outro movimento, resposta de leitor. Again, the view of Sanders that I mentioned, that you have to pay attention not only to the text, but to the community that received the text. A visão de Sanders que tem que prestar atenção não apenas ao texto, mas também à comunidade que recebeu o texto. If that community is the community that received the book as a whole, se a comunidade é a comunidade que recebeu o livro como livro inteiro, then the community that you are studying is the community that studies the book of Psalms as a whole. Então a comunidade que está estudando é a comunidade que está usando o livro como livro inteiro. And so the only question historically that you ask is, how did that community receive a message from that psalm? Então a pergunta é como é que aquela comunidade recebeu uma mensagem daquele salmo. You no longer ask the earlier historical question of what did this psalm first address? E você para de perguntar a questão que era a questão mais conhecida antes, como é que este salmo servia na situação original.
And I think that both questions are important and that we should not disregard the original historical context. Eu acho que as duas perguntas são importantes e que não devemos negar o contexto histórico original. So as far as that goes, the newer canonical approach has the same weakness as the older form critical approach. Então, dessa maneira, a abordagem mais recente de crítica canônica tem as mesmas fraquezas do que a escola anterior, a forma crítica. The weakness is that you have preconceived ideas that intrude on the interpretation. A fraqueza é que você chega ao texto com preconceitos que afetam a interpretação do texto. With the older approach, the preconceived idea was that you have to look at the genre of the psalm. Com a maneira de abordagem mais antiga, pressuposto era que tem que avaliar o salmo conforme o gênero do salmo que você estabeleceu. So, for example, if you concluded that a psalm was a lament, then the parts of the psalm that don't fit a lament have to go. Então, por exemplo, se você concluiu que o salmo era um salmo de lamentação, qualquer parte do salmo que não era lamento, você tinha de tirar. And with the newer approach, the category that you have in your mind is the place of the psalm in the whole book. Agora, com a abordagem mais recente, a categoria que tem na sua mente é como é que este salmo funciona no livro inteiro. And so that begins to drive the exegesis of the psalms, and other things are not important anymore. E isso começa a dirigir a interpretação dos salmos, e as outras coisas são negadas, não são tão importantes mais. So I mention these things so that you are aware of the scholarly trends that affect commentaries. Eu falei sobre essas coisas para mostrar como os movimentos acadêmicos estão afetando a maneira de escrever comentários. You need to know the school of thought that a commentary author belongs to. Tem que saber a escola de pensamento a qual o comentarista pertence. Does that commentator belong to the older form critical approach, or does he belong to the newer canonical approach? Aquele comentarista, ele pertence, ele faz parte da escola antiga, que era crítica de forma, ou talvez ele é do novo, que é mais sobre a estrutura. And in your own interpretation of the psalm, you need to be sure to let the text speak for itself. E na sua própria interpretação do salmo, você tem que ter cuidado, tem que tomar cuidado que o texto pode falar para si mesmo. The first step is to try to understand the text in the historical context in which it was first written. O primeiro passo é tentar entender o salmo no contexto histórico no qual foi escrito. The second step is to see whether the psalm has a particular place in the book that helps you to understand its message. O segundo passo é ver se aquele salmo tem como o salmo se acha no seu contexto e se este contexto literário tem algo que pode ajudar na interpretação do salmo. And then beyond that, you have to see how the psalm fits in the context of the whole of Scripture. E depois disso tem que ver como este salmo encaixa no contexto da Bíblia inteira. And that's it for that topic. Ok? Assim termino este assunto. I have some time for questions. We went fast. Yeah? Good, eh? Go Yeah, 15 some time minutes for questions. questions is great, yeah. Let's do that, yeah. Tem algum tempo para perguntas? Se os irmãos têm mais perguntas sobre aquilo que foi falado hoje ou ontem à noite? Se seria correto toda vez que fosse pregar num salmo, Would it be correct every time that you preach on a psalm partir do princípio dessa mensagem geral, to take your starting point from the idea or the principle of the general message of all the psalms? por exemplo, For example, se eu for pregar o Salmo 88, let's say that I'm going to preach on Psalm 88. eu poderia pregar com base nessa mensagem do rei, Can I preach on this based on the
the overall message of the king? That's a good question. I appreciate that very much. É uma boa pergunta, eu aprecio muito. I think that the view that I have shown, that there is a structure to the book of Psalms, can more easily be shown with some Psalms than with others. Eu penso que a visão que eu compartilhei com vocês hoje manifesta-se mais em alguns salmos do que outros salmos. There are certain key turning points in the book. São alguns pontos de mudança que são chaves no livro, no saltério. And so far, scholars, especially like Gerald Wilson, have managed to establish that those key turning points are important. E até agora, os estudiosos, assim como Gerald Wilson, têm estabelecido que aqueles momentos de mudança de curva são importantes para a interpretação do livro. But of course, you are right that the way to test the theory is to study whether the other psalms also fit the structure. Mas você tem razão que para testar a teoria tem que aplicar a teoria também aos outros salmos que não são tão chaves. And so in more recent years, the focus has been more on the other psalms and the structure of the smaller parts. Então, nos anos mais recentes, o foco dos estudiosos está nos salmos individuais e como eles contribuem à estrutura maior. And that's where there is still a lot of debate and disagreement and much less consensus. E nessa área há muito mais debate, diálogo e muito menos consenso. For that reason, I think it's important to have the debates in the back of your mind and to keep paying some attention as time goes on. Por isso, eu acho que é importante guardar esses debates na sua mente, para trás na sua mente, e continuar fazendo o seu trabalho com esse debate na sua mente, também no pano de fundo. Scholarship is always changing, and so it's possible that Wilson's view will be confirmed, but it's also possible that someday it will be set aside and replaced by a different view. O mundo acadêmico sempre está mudando, então é possível que a visão de Wilson será confirmada, mas também é possível que não será confirmada e será substituída com outra visão, explicação. And so I think the principle is that if the text itself shows that the structure is there, then you should pay attention to the structure. Então, o princípio é que se o texto em si manifesta que a estrutura existe, então deve prestar atenção à estrutura maior. But in other places where the text does not seem to suggest the structure at all, you have to be much more careful. Mas nos outros lugares, quando o texto em si não apresenta evidências que existe essa estrutura, tem que tomar mais cuidado, tem que ser mais cauteloso. The danger is that if the structure becomes so important that you begin to read it into a particular text, o perigo é que a estrutura é tão importante na sua mente que você começa a impor a estrutura no texto. then you can start to make the text say things that it doesn't say. Então você vai causar o texto falar coisas que não está dizendo. Psalm 88 is a good example. Salmo 88 é um bom exemplo. I don't know if any scholar has tried this, but I can imagine that a scholar would look at the place of Psalm 88 before Psalm 89. Eu não sei se algum estudioso já tentou fazer, mas eu posso imaginar que o estudioso tratando de Salmo 88 olharia o lugar de Salmo 88 no saltério e como funciona antes de 89. And then I can imagine that such a scholar would like to believe that Psalm 88 is a lament about a king who is suffering. Então eu posso imaginar que tal estudioso gostaria de dizer que Salmo 88 é o lamento de um rei que está sofrendo. And that idea would come from the fact that it's just before Psalm 89, which is about the fall of the Davidic kingship. E a ideia sugeria por causa da ligação entre Salmo 88 e Salmo 89 falando sobre a queda do
trono davídico. But the trouble is, of course, that the text of Psalm 88 does not say anything about a king. O problema é que o texto de Salmo 88 não fala nada sobre um rei. And so there you see the weakness of the theory and how it can lead you into places that you should not go. E assim pode ver a fraqueza da teoria e como a teoria pode conduzir você aos lugares para onde você não quer ir. So once again, I would say the first principle is that you have to let the text speak for itself. Então, mais uma vez, eu gostaria de repetir que o princípio, primeiro, o passo primeiro, é deixe o texto fala para si mesmo. Check for yourself to see whether there are connections with the psalms that come before and the psalms that come after. Olhe para si mesmo e verifique para si mesmo se existe uma ligação entre o salmo antes e o salmo que segue. These scholars have opened our eyes that there is a structure to the book, so we should pay attention to that as part of our exegesis. Os estudiosos têm aberto os nossos olhos ao fato que existe uma estrutura no saltério, então devemos prestar atenção às descobertas destes homens. At the same time, we should not force it. Ao mesmo tempo, não devemos impor ou forçar a ideia deles. If we are getting the feeling that this idea of structure is taking us beyond the text, then we should abandon it. Se estamos percebendo que a teoria sobre a estrutura está nos conduzindo além da mensagem do texto, é melhor abandonar. Not necessarily that we abandon the theory as a whole, that there is a structure to the book, but simply that we do not let it override our exegesis of that psalm. Não necessariamente, eu não estou dizendo que devemos abandonar a teoria que existe uma estrutura no saltério, mas que esta teoria não está obscurecendo a mensagem do salmo que está estudando. The greatest advantage of a new theory like this is that they help you to ask new questions. A vantagem maior de uma teoria nova, assim como esta, é que a teoria ajuda a gente a fazer perguntas novas. They teach you to ask questions that you did not think of before, and so you see things in the text that you did not consider before. As teorias nos ensinam a pensar sobre coisas que nunca pensávamos antes, para que possamos olhar ao texto com novos olhos e podemos ver coisas que nunca vimos antes. Questions, of course, are one thing, and answers are something else. Perguntas são uma coisa e respostas, claro, são outra coisa. It's always important to begin your study of a passage with as many questions as possible, and as time goes on, some answers will come. É sempre importante começar os seus estudos com muitas perguntas, o mais perguntas que pode imaginar, e ao decorrer do tempo e ao estudar o texto cada vez mais, algumas respostas vão aparecer. So when you start the interpretation of Psalm 88, keep this idea of structure in mind, but it may be that as you come further in studying the Psalms, you will set it aside. Então, quando você começa a estudar Salmo 88, é bom começar com a ideia da estrutura, essa teoria, mas pode ser que ao continuar a estudar o texto, você vai dizer, bom, nesse caso eu vou colocar a teoria sobre a estrutura maior ao lado, não está ajudando. In the end, for a message for the congregation, it is understanding the text of the passage that matters. Afinal das contas, o que é importante para pregar o texto à congregação é o que o texto está dizendo. Isso é de mais importância. And we can trust that as we study, the Holy Spirit will also give us guidance into understanding the passage properly. Podemos confiar que ao estudar, o Espírito Santo vai nos orientar e vai mostrar como devemos interpretar este salmo corretamente, ou o salmo. And so the theory of the structure of the book can help us to come to those answers, but they should not become the answers. A teoria sobre a estrutura do livro pode nos ajudar a chegar às respostas, mas não deve ser a resposta. So that's a general answer to a specific question. Isso é uma resposta geral a uma pergunta específica. Eu teria uma pergunta nisso. Mas estaria errado unir essa mensagem central do rei, ou da queda do reino,
com o Salmo 88, já que é um salmo que a pessoa está de fato lamentando. Okay, Então não tem alguma ligação. so I still want to keep going with this a little bit. Now, would it be wrong then to say, okay, Psalm 89 is talking about the king and the fall of the kingship, like you said at the end, and 88 is a lamentation. It's someone who's suffering. So would that actually be wrong then in this case? Vai assim, mais ou menos? É. Porque ainda que não fale de um rei, mas alguém está lamentando, So it doesn't talk about a king, but look, there is somebody who's aflito, crying, he's afflicted and suffering. I don't think that it's necessarily wrong. Não quero dizer que é necessariamente errado, ou errada sendo interpretação. I haven't done a special study of this psalm, but I see that it does ask some of the same questions that Psalm 89 does. Eu não fiz um estudo específico sobre esse salmo, mas estou vendo agora que realmente está fazendo algumas perguntas semelhantes às perguntas de Salmo 89. For example, if you read verses 11 and 12. Por exemplo, versículo 11 e 12 de 88. Yeah, 88 verse 11. And 12. Salmo 88, 11 e 12, será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? And again, verse 14 as well of the same psalm. E versículo 14 do mesmo salmo, por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Those are very similar to the questions that you see at the end of Psalm 89. São bem semelhantes às perguntas que pode ver no final do Salmo 89. Verses 46 through 48. 46 até 48. Até quando, Senhor? Esconder-te-ás para sempre? Arderá a tua ira como fogo? Lembra-te de como é breve a minha existência, pois criarias em vão todos os filhos dos homens. Que homem há que viva e não veja a morte? Que livre a sua alma das garras do sepulcro? Now, then there are two possibilities. Então, existem duas possibilidades. One possibility is that Psalm 88 and Psalm 89 were originally independent and unrelated psalms. Uma possibilidade é que Salmo 88 e Salmo 89 originalmente eram dois salmos independentes, um de outro. And then perhaps Psalm 88 was put before Psalm 89 because it asks some of the same questions. E talvez depois Salmo 88 foi colocado antes de Salmo 89 porque está fazendo algumas perguntas semelhantes. It's also possible, however, that they were related to each other from the very beginning. É também possível que esses dois salmos foram relacionados um ao outro desde o início. And there is the trouble that we have. We don't know with a book like Psalms why one psalm was put before the other. E aqui encontramos o problema. Não sabemos por que um salmo foi colocado à frente do outro, na ordem. And maybe it is as simple as the fact that the two authors have similar names. Talvez é algo tão simples assim como o fato que os autores têm nomes semelhantes. Psalm 88 is a contemplation of Heman the Ezrahite, and Psalm 89 is a complementation or contemplation of Ethan the Ezrahite. Pode ver, Salmo 88 é um salmo didático, a contemplação de Heman Ezraíta, e 89, contemplação, o salmo didático de Etan Ezraíta. Então, Heman, Etan, Ezraíta. So, yeah, there are different possibilities for why these psalms are next to each other. Então, existem possibilidades diferentes que explicam porque um salmo está ao lado do outro. Perhaps originally part of a small collection of psalms because they were both by the Ezrahites, and so they were grouped side by side. Talvez originalmente esses dois salmos faziam parte de uma coleção de Ezraítas e uma pequena coleção foi colocado juntos no saltério. Similar topics. They both address the same kinds of questions of suffering and death and the whys of life. Eles também estão tratando as perguntas semelhantes
vida, morte e os porquês da vida. And as long as the answers to those questions remain unclear, I think that the most responsible way to interpret the passage is to let the text speak for itself. E enquanto estas respostas não são bem claras, é melhor e mais sábio deixar o texto falar para si mesmo. Tem mais perguntas? Geraldo? Sim? Seria possível resumir essa mensagem central dos Salmos numa sentença? Would it be possible to summarize the central message of the Psalms in one sentence? Or a few sentences? He said one sentence. But Não precisa ser agora, sim. it doesn't have to be now. How long can the sentence be? Essa sentença tem que ser de qual tamanho? Pode ser. Pode encher o quadro. You can fill up the board. Well, I think that as we saw last night, there are two main themes that run through the book of Psalms. Como estudamos ontem à noite, existem dois temas centrais que se acham no livro de Salmos. The one theme is the one that's introduced in Psalm 1, the theme of justice. O primeiro tema é o tema que é introduzido no primeiro salmo, é o tema de justiça. The man who is righteous and who fears the Lord is blessed, whereas the wicked who reject the Lord receive punishment and judgment. O homem justo que adora a Deus é abençoado, mas o ímpio que rejeita os caminhos do Senhor perecerá. That is the enduring message of comfort that goes through the entire book and that remains a comforting message for all who read the Psalms. É a mensagem central que você pode achar em todo lugar do livro, do Saltério. What's the second part? Sorry, because you don't know. That remains the enduring message of comfort for those who read the Psalms. Ok, e também permanece sendo a mensagem central de consolo para os que estão lendo os Salmos hoje. Whatever our struggles and difficulties may be, whatever trials we may endure, Em qualquer tribulação, em qualquer dificuldade desta vida, this does not mean that justice has disappeared. There is still a God of justice. essa tribulação não significa que justiça desapareceu. Ainda há um Deus de justiça. The second main theme that I see is the one that's introduced in Psalm 2. O segundo tema central que eu estou vendo é introduzido em Salmo 2. And that is that God has appointed a king who will carry out justice in his behalf. Que Deus constituiu um rei que vai executar justiça em lugar de Deus, ou para servir a Deus. Whatever challenges there may be and whatever the weaknesses the king himself may have, Em todos os desafios e considerando todas as fraquezas do próprio rei, God's promises do not fail, and he does appoint a king who will carry out justice for him. as promessas de Deus não falham e Deus providenciou um rei que vai executar a justiça. And that is, I think, the enduring comfort of the book, that God does appoint a king who will exercise justice also in our behalf and who will bring things to a proper conclusion. Então isso é o consolo central do livro, que Deus constituiu um rei que vai executar a justiça e vai levar todas as coisas a uma conclusão boa conclusão. This then is what gives us faith and confidence and allows us to continue to praise the Lord no matter what our circumstances may be. Isso nos dá fé e confiança e nos deixa louvar, adorar a Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. So maybe then the theme would be that the Lord remains faithful and will bring about justice no matter what challenges to that we may see. Então talvez o tema pode ser Deus permanece fiel e vai executar a justiça apesar daquilo que estamos vendo. Eu só estou me perguntando, pastor,
Sendo isso uma forma interpretativa nova de Salmos, Okay, so this since this is a new way of interpreting the Psalms, isso que implicações traria para todos os outros pregadores do passado? what are the implications for all the preachers in the past? He just finished doing a sermon on Psalm 95. Ah, yes. Salmo 95, por exemplo. Hein? O pregador de Salmo 95. Pena que vem depois, né? I think that our comfort is that the key to the meaning of the passage can be found in the text itself. Eu acho que o nosso consolo é que a chave para entender a mensagem do texto acha-se no texto em si. Preachers in the past also, as much as preachers in the past have tried to focus on the text and try to figure out what the text means, they have been faithful. Na medida que os pastores anteriores se focaram e se dedicaram às palavras do Salmo em si, na medida que eles estavam fazendo isso, eles eram fiéis. I think that we will always have new developments in scholarship, which gives us new questions to ask and new answers to find. Eu acho que sempre haveremos novas formas interpretativas dos textos que nos fornecem com perguntas diferentes e talvez algumas respostas diferentes. At the same time, you could also turn your question around. Ao mesmo tempo, pode inverter sua pergunta. The more new questions we ask, perhaps the more old answers we forget. Na medida que estamos fazendo novas perguntas, podemos também ver que estamos esquecendo respostas antigas. I do think that it's important to pay attention to new and recent commentaries. Eu acho que é importante prestar atenção aos comentários novos e recentes. At the same time, I don't think that this means that we can set aside the older ones. Ao mesmo tempo, isso não quer dizer que podemos colocar ao lado os comentários antigos. There are weaknesses in the new commentaries too, and I think that it always happens that new trends become fashionable. Eu acho que tem fraquezas também nos comentários mais recentes, e eu estou vendo que as novas maneiras de interpretar o texto sempre se tornam um tipo de moda nova. So as important as it is to be contemporary, the most important thing is to study the text faithfully. Embora é importante ser contemporâneo, mais importante é fidelidade no estudo do texto, as palavras do texto. So maybe now when you look at Psalm 95 again, you will see some things there that you did not see before. Talvez agora, olhando para Salmo 95, você vai ver algumas coisas que não viu antes. But learning something new is something that we all do all the time. Mas aprendendo coisas novas é algo que sempre estamos fazendo. It does not mean that the older interpretation was wrong. It just means that something new can be added to it. Não quer dizer que a interpretação antiga é errada, só significa que talvez pode adicionar alguma coisa nova. The Holy Spirit helps the church through the text of the church, through the text of Scripture. O Espírito Santo conduz a igreja pelo texto da Escritura. And so our task as ministers of the Word is simply to be faithful to the text and to interpret it rightly for the church. Então a nossa tarefa como ministros da palavra é estudar o texto, interpretar o texto e comunicar o texto à igreja. So be encouraged, simply continue to work with the text as best as you know how, and the Lord will bless that work. Então seja encorajado e animado a trabalhar fielmente com o texto e Deus vai abençoar a fidelidade do intérprete. Tem mais? Posso fazer mais? Não? Eu não sei, Acho que é só 10 e 10. depois, Ou podemos ir tem mais uma pergunta, 5 minutos. os comentaristas que ele acha melhor para. Okay. All right, maybe just before coffee break, if you could suggest some good commentators. Okay.
This goes back to the view that the old is still good. Calvin. Então, voltando à ideia que o antigo ainda é bom, recomendo Calvino. And I am not the only one to say this, and I don't only say this because I am reformed. Eu não sou o único que fala isso, eu não estou dizendo isso apenas porque sou reformado. Scholars in general agree that Calvin over the centuries has made one of the best commentaries on the book of Psalms. Estudiosos durante os séculos concordam que Calvino fez dos melhores comentários sobre o livro de Salmos. And that's very interesting. Calvin, of course, is not aware of any of these kinds of contemporary questions and developments. E muito interessante, porque Calvino não sabia de nenhuma dessas novas ideias que estão surgindo. But because he paid such close attention to the text as it stands, he was able to write a commentary that has endured the test of time. Mas uma vez que ele prestou tanto atenção às palavras e às letras do texto em si, ele era capaz de escrever comentário que permanecia e passou o texto de tempo. I left my speech from last night at home, and there I had some commentaries written down, so I'll have to go by memory here. Ontem à noite ele colocou alguns comentários lá embaixo. Você anotou? They have that list. Oh, they have that list. Okay, that's good. Yeah. Okay, that was on the handout that I gave. Yeah. All right. Okay, good. Yeah. Well, at least some of them. Westerman, Van Gameren is on there Van too. Gameren, yeah. Van Gameren is a good one too. Is in the expositor, isn't it? Yeah. And there was also the one from the Tyndale Old Testament commentary by Kidner. Derek Kidner. That's a good one as well. Yeah. Kidner. And I don't remember whether I mentioned this one on there, Gerald Wilson, the NIV application commentary. Of course, when you use a commentary like that, you can guess that it's going to be focused especially on those questions of structure. Então tem esse outro comentário, que é comentário de aplicação da nova versão internacional, em inglês, por Wilson. Então, isso também é bom ter e ler, só que tem que lembrar da escola dele, ou só. É bom lembrar a escola dele. Tem um português que eu não sei se é o mesmo, um novo comentário internacional, que é bem grosso, um lançamento agora. Ok. The New International Commentary. Existe comentário chamado NVI, ele tem essa brochura aqui. It's a big, thick book that's just come out in Portuguese. Oi? Que é retora. É lançamento, eu vi esses dias aí. It's just a new book that's Essa é a just vida come nova. out. It's the New International Commentary. Vida, né? The International Version Commentary. Eu não sei se é esse. But how about you, Julius? What have you found helpful over the years? I used a critical guy was Klaus or something. Kraus. Oh, yeah. But it's more to get different questions. Yeah, that's right. It's kind of critical. Yeah. My Old Testament professor was Broyles. Oh, yeah. Craig Broyles. Yeah. He actually, isn't it that commentary series? It's possible, because I know that Wilson did volume 1, but I don't know who did the rest of it. So No, but he has an introduction as well. Yeah, he does. You're right. And So he would be in the commentary, he would, right? might be in the form critical because he has all the divisions. But he's actually interesting too. Broyles também. Ele era outra. Ele ensinou o primeiro ano de hebraico a mim. Ele também desenvolveu gramática. He made a grammar. He was my taught Hebrew first year. And then Peter Flint taught second. He's a little dwarf. Pequeno homem, sem cabelo e barba assim. Jumping around. Dead Sea Scrolls scholar. Yeah, he wanted me to go to Notre Dame. He was all over. He was really mad at me when I went to the seminary. Ele ficou muito chateado comigo quando eu decidi ir para o seminário. Ele quis que eu estudasse mais com ele em Dead Sea Scrolls, rolo do Mar Morto. Delitzsch is still very good as well, also because he focuses so much on the text itself. Delitzsch também muito bom porque ele realmente foca-se no texto em si. I find
in general, that those are the commentaries that stand the test of time. The ones that focus very much on the original text and try to interpret the Hebrew as it stands. Então, os comentários melhores são e que permanecem durante os séculos são os comentaristas que se focam nas palavras do texto e explicam o hebraico, né? O que o texto está dizendo. Of course, that's not always true. There is a commentary also by the name of Mitchell Dahoud in the Anchor Bible series. Também tem o comentário Mitchell Dahoud. Bom, ele disse que não é sempre verdade que o trabalho com o texto está dando bons resultados. Tem exemplo de Mitchell Dahoud na Anchor Bible comentário âncaro da Bíblia. Âncaro. Dahoud also focused very much on the meaning of the Hebrew. Ele estava se focando muito no significado do hebraico. He tried to suggest many new meanings for Hebrew words. Ele estava querendo sugerir muitos novos significados para as palavras hebraicas. And he did that on the basis of new discoveries in archaeology. Ele fez isso baseado nas novas descobertas de arqueologia. Many new tablets were discovered in the 20th century, written in Ugaritic and other languages. Muitas tábuas novas foram descobertas no século XX que foram escritas na língua ugarítica. Ugarítica. And so on the basis of those sometimes related words, he came up with completely new interpretations. Então, baseado nessas palavras semelhantes, ele sugeriu muitos significados novos para as palavras hebraicas. But in recent years, as more has been learned about the Ugaritic language, nos últimos anos recentes, enquanto os estudiosos estão aprendendo mais sobre a língua ugarítica, a lot of Dahoud's linguistic conclusions have been dismissed as speculation. Muitas conclusões linguísticas de Dahoud foram julgadas erradas. I think it shows too that when you use commentaries, you have to use a variety. Então isso mostra que quando usa comentários tem que usar vários comentários. Use older commentaries that have stood the test of time. Usem comentários mais antigos que permaneciam durante os séculos. Use also a commentary that has been written by a critical scholar, because he will ask questions that you never thought of. E use também comentário que foi escrito por estudioso crítico, porque ele vai fazer perguntas que você nunca pensaria, imaginaria. And for that reason, also use commentaries that have been written in different church traditions. E também use comentários que foram escritos nas tradições eclesiásticas diferentes. All of these commentaries will allow you to consider new ways of looking at the text. Todos estes comentários vão ajudar você a considerar novas maneiras de aproximar-se ao texto. But in the end, what is most important is your own study of the text for yourself. Mas, afinal das contas, a coisa mais importante é o seu próprio estudo do texto para si mesmo. The more you know the text and the more that you have worked with the text yourself, the more you will realize which interpretations are good and which ones are not. Por mais que você trabalhe com o texto, entendendo, estudando o texto, o mais será capaz de avaliar a qualidade dos comentários que estão por aí. Using commentaries is never a shortcut. They are tools that will help you in the end, but you have to go through the hard work of interpreting the text yourself. Usando comentários nunca vai salvar tempo, economizar tempo. São ferramentas, mas é necessário sempre, em primeiro lugar, fazer o seu próprio trabalho.